Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui em mais um dia, mais uma oração da manhã, para iniciarmos nosso dia com a reflexão da palavra, orando, clamando a Deus pela tua poderosa ação na nossa vida. Seja bem-vindo você que está chegando hoje, que está pela primeira vez participando. Já compartilha, marca lá o sininho, dá o seu like para poder ficar por dentro das nossas outras programações que nós temos também. E você que já está acostumado a participar conosco, já está com tudo separado, a sua palavra, o seu caderno para fazer as anotações. Essa semana nós estamos falando sobre os 7 pecados capitais e as virtudes. Então nós estamos falando sobre os principais pecados. E aí nós vamos aí juntos refletir na palavra o que Deus quer de nós, o que Deus quer que nós busquemos, E com o pecado, qual é a virtude que vem contra esse pecado? O que precisamos buscar? Então nós estamos aqui para juntos mostrarmos o que nós precisamos lutar contra e como. E o que precisamos buscar para estar contra esse pecado. Essa luta que é constante na vida de um cristão. Então já peço que você já vá compartilhando. Eu vou passar já a passagem que nós iremos fazer a reflexão. Enquanto você faz a compartilha, enquanto a gente vai fazendo a nossa oração inicial, você já separa essa palavra. Hoje nós vamos ler em Eclesiástico, no livro de Eclesiástico, capítulo 10, versículo 6. Como os versículos estão um pouco separados, nós vamos começar no versículo 6. Conforme eu for lendo, eu vou falando até onde nós vamos, quando pular o versículo, ok? Então, Eclesiástico, capítulo 10, versículo 6. Por que eu estou falando Eclesiástico? Porque nós temos Eclesiastes, Então, mas a nossa passagem de reflexão hoje é em Eclesiástico, ok? Então, meus irmãos, falando um pouquinho, ontem a nossa irmã Clara já falou sobre o pecado da ira, e contra a ira, esse pecado, para a gente lutar contra a ira, vem a mansidão. Nada é fácil, na vida de um cristão nada é fácil, não é verdade? Seguir a Jesus, quem disse? Ele disse que seria fácil? Em nenhum momento ele falou que seria fácil. Então, mas nós estamos aqui para juntos, como nós falamos, nós caminhamos junto com vocês e vocês com a gente. Estamos aqui para dar esse passo a passo, para juntos dividirmos isso, para juntos esclarecermos aquilo, um auxílio, nos apoiando para juntos vencermos, sermos cristãos melhores. Amém? Então vamos já nos preparar, já se prepara para que Deus possa falar ao teu coração, para que os teus ouvidos possam estar atentos a tudo aquilo que Deus tem a te dizer hoje, o que Ele tem hoje para te mostrar, o que Ele tem hoje a falar. Hoje nós vamos falar sobre o pecado do orgulho, ou soberba, versus a virtude, da humildade. Então, orgulho ou soberba versus a humildade. Então, nós vamos falar sobre esse pecado e a virtude. Amém? Vamos então preparar nosso coração, pedindo para que Deus venha falar ao nosso coração e a tudo aquilo que nós temos dentro dele, tudo aquilo que precisamos no dia de hoje também resolver. Vamos iniciar então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, nesta manhã queremos clamar o Teu Espírito Santo, pedir que Tu venha soprando sobre nós o Teu ardor, venha tomando conta do nosso coração, da nossa mente,
de todo o nosso entendimento, de tudo aquilo que estamos refletindo durante essa semana, para que possamos, Senhor, estar atento àquilo que Tu queres, aquilo que vem nos moldando, para não nos perdermos nesse caminho, no caminho em direção a Ti. Que Teu Espírito Santo venha ser a nossa força, venha ser o nosso sustento, venha moldando o nosso coração, que possamos ser verdadeiramente nessa semana vasos novos. Sim, para sermos modelados conforme o Teu desejo, conforme a Tua vontade. Para que possamos nesta busca pela santidade, nesta busca de sermos santificados pelo Teu poder, que possamos, Senhor, com Teu auxílio, com o auxílio dos nossos intercessores, nossa Mãe, Maria Santíssima, seguir à frente, buscando nesta luta ser cada vez mais próximo de Ti, nos afastando de todo o pecado, nos aproximando das virtudes que o Senhor nos coloca para seguirmos e vencermos todo o pecado. Bendito seja, Senhor, o Seu nome, porque cremos que o Senhor já age em nossa vida, que o Senhor já cuida do nosso coração, que o Senhor já vem nos preparando para o novo que o Senhor tem para cada um de nós. Vem, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, venha queimar em nosso coração, abra o nosso coração, que sejamos dóceis a tudo aquilo que o Senhor tem hoje a dizer para cada um de nós. Já recebe todo o nosso dia nesse início de manhã, já recebe esse dia de hoje, tudo aquilo que temos para resolver, tudo aquilo que temos para colocar na Tua presença. Tudo aquilo, toda a situação que vai aparecer em nós, para que possamos resolvê-la conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Vem, Espírito Santo Consolador, vem, Espírito Santo, aquele que cura e liberta, toca o nosso coração, para que sejamos hoje mais um dia moldados pela Tua ação. Recebe agora todas as nossas preocupações, tudo aquilo que agora tira a nossa paz, tudo aquilo que não nos permite ouvir a Tua voz. Coloque a mão no seu ouvido e peça ao Senhor: Senhor, retira agora todos os tampões para que eu possa ouvir somente a Tua voz, para que eu possa ouvir somente aquilo que Tu desejas para mim, aquilo que o Senhor quer que eu escute, Senhor. Aguça a minha audição espiritual para que eu possa ouvir a Tua voz. É somente ela que eu quero ouvir, Senhor. Toca no seu coração, coloca a mão no seu coração e clama agora para o Senhor. Senhor, abra o meu coração para que a Tua docilidade venha nele e que eu possa não só ouvir, mas que eu possa trazer ao meu coração aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu preciso deixar de lado para fazer a Tua vontade, para aquilo que eu preciso abandonar para fugir do pecado. Sim, eu quero, Senhor, e coloco o meu coração à Tua disposição. Pela intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe, nossa intercessora, aquela que nos leva pela mão, aquela que é cheia do Espírito Santo, que nos conduz até Jesus, que ela possa interceder por nós nesta manhã, nos conduzindo e nos levando até Ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos então pegar a nossa palavra. Vamos lá em Eclesiástico, para você que está chegando agora, nós vamos ler hoje nossa palavra de reflexão. Está em Eclesiástico 10, versículo 6. Vamos lá então. Não te recordes de nenhuma injustiça causada pelo próximo. Nada faças por um procedimento injusto. O orgulho é abominável a Deus e aos homens, e toda a iniquidade das nações provoca horror.
Nós agora vamos pular para o versículo 10. Nada há mais iníquo do que o amor ao dinheiro. Aquele que o ama chega até a vender a sua alma. Vamos para o 13, versículo 13. Quando o homem está morto, tem por herança serpentes, bichos e vermes. O início do orgulho no homem é renegar a Deus, pois seu coração se afasta daquele que o criou, porque o princípio de todo pecado é o orgulho. Aquele que nele se compraz será coberto de maldições e acabará sendo por elas derrubado. Eis porque o Senhor desonrou a assembleia dos maus e os destruiu para sempre. Deus derrubou os tronos dos chefes orgulhosos e em lugar deles fez sentar homens pacíficos. Deus fez secar as raízes das nações arrogantes e implantou os humildes entre as mesmas nações. O Senhor destruiu as terras das nações e as arruinou até os alicerces. Destruiu muitas delas e exterminou-as. Apagou a sua lembrança de sobre a terra. Deus apaga a memória dos orgulhosos, enquanto faz perdurar a dos humildes de coração. Palavra do Senhor, graças a Deus. Beija a palavra de Deus, sinal de respeito à palavra, fonte de vida e salvação para nós. Hoje eu falei que hoje nós vamos falar, na semana estamos falando, para você que está chegando agora, estamos falando sobre os pecados capitais e as suas virtudes. Hoje nós vamos falar sobre o orgulho, ou soberba, versus a virtude da humildade. Aqui Deus já vem falando nessa palavra, e já vem falando do orgulho, que é abominável a Deus e aos homens. O orgulho, ele é um dos piores pecados. É o maior dos pecados. O orgulho é um pecado que ele arrasta, você vê, a soberba, e ele vai arrastando todos os pecados. Às vezes a gente até fala que o orgulho é o pai dos pecados, né? O que fez, né? Saindo um pouquinho aqui dessa palavra, lembrando, o que fez a batalha no céu, né? A luta, né? Do Lúcifer com São Miguel? Foi justamente o orgulho de Lúcifer, porque ele era um arcanjo também de face a face com Deus, mas o orgulho e a vaidade, a soberba que ele quis ser maior do que Deus, sendo criatura de Deus, criada por Deus, fez com que ele o quê? Fosse expulso do céu e viesse para a terra, né? E foi jogado, né, com seus seguidores, aqueles que também não quiseram, que estavam com ele para a terra. E é esse pecado que hoje nós acabamos o quê? Por muitas vezes nos deixando levar. Esse orgulho, né? Porque quando ele vem, traz tudo que é ruim também, né? E aí a gente acaba se deixando levar por esse orgulho, a soberba. O orgulho é o que? Aqui diz, né, passagem, é a gente deixar de ser, achar que somos autossuficientes. Um cristão orgulhoso não dá, não é isso? Aqui no versículo 10 diz assim: nada há mais iníquo do que o amor ao dinheiro. Aquele que o ama chega a vender a sua alma. Quantas vezes a gente vai crescendo, não estou dizendo que isso é pecado, você crescer profissionalmente, você ganhar bem. Não estou falando isso. Estou falando que precisamos ter o cuidado, porque quando nós começamos a crescer, quando começamos a ser promovidos em nosso trabalho, começamos a ganhar mais confiança, autoridade dentro daquele espaço, se não vigiarmos o orgulho, ele toma conta. E aí nós começamos a o quê? A pisar nas pessoas. E se a gente não vigia, a gente começa a cair no pecado. E aí vem o orgulho, né? Por isso que é orgulho / soberba. Eu começo a achar que eu sou o todo-poderoso, que eu posso fazer o que eu quero. Mas nós, como cristãos, precisamos entender que tudo o que temos é o Senhor que nos deu.
Precisamos ter essa dependência de Deus, depender dele. Somos criaturas do Senhor. Somos filhos, somos criados por ele. Vou me corrigir aqui, não somos criaturas, somos filhos. Criaturas são os anjos. Nós somos filhos de Deus, somos herdeiros. Mas não podemos também deixar de achar que podemos ser por nós mesmos. Porque aqui diz, né, no versículo 14, ó, o início do orgulho no homem é renegar a Deus, pois seu coração se afasta daquele que o criou. Por que se afasta, gente? Porque não é de Deus. Porque você começa a achar que você não precisa do Senhor, você não precisa dele para nada. E aí vem a virtude da humildade. Porque Deus quer o quê? Que nós coloquemos. Vamos entender que humildade não é a mesma coisa de se humilhar na forma mais... eu vou assim, então eu vou me humilhar. Não é isso. Não vamos confundir as coisas. Ser humilde é estar atento, principalmente, não estou falando para nós cristãos, quanto mais para cristãos. Ser humilde é entender aquilo que Deus quer. Ser humilde é fazer aquilo que agrada ao coração de Deus. É lutar, sim. É saber que você está chegando, é saber que você tá galgando caminhos novos, tá sendo próspero. Não é por suas próprias forças. É porque Deus assim quer. É depender dele. É depender da vontade dele. Sabe? É se entregar. Ser humilde, sim, é muitas vezes, não sei se maioria das vezes, é o meu silêncio ser melhor do que eu responder a alguma coisa que não vai levar a nada. Servir a Deus, estar na presença de Deus, é preciso ser humilde. É preciso estar na humildade, porque a própria palavra diz. Às vezes a gente brinca, os humildes serão exaltados. Não é para brincar não, creia nisso. É para você tomar posse disso. Os humildes serão exaltados, mas porque agrada o coração de Deus. Né? Vou ler aqui um pouquinho para vocês o que a humildade. Ó. O humilde reconhece que tudo provém de Deus. Ele é só um vaso de barro que carrega um valioso tesouro, que é a graça divina. Olha isso. Quando você se coloca na dependência de Deus, lembra na oração que eu pedi para que pudéssemos ser um vaso moldado por Deus? Porque nesse vaso novo, esse vaso moldado por Ele, é onde Deus vai derramar as graças, é onde Ele vai colocar as graças, onde Ele vai nos dar as graças dEle. Para quê? Para que possamos transbordar, que não fique só em nós, mas é um vaso que recebe a graça e que transborda. Só dessa forma, para ir contra o orgulho e a soberba. Porque é muito humano. Orgulho e soberba é muito humano. Muitas vezes erramos e não reconhecemos o nosso erro. Isso é orgulho, isso é soberba. Não é isso. A gente lidar com o próximo, né? Aqui não, o versículo, aqui é a nossa palavra de hoje, o versículo 6, ele já começa assim: não te recorde de nenhuma injustiça causada pelo próximo. Nada faças por um procedimento injusto. E eu vou mais, se você está com a Bíblia da Ave Maria, vai lá embaixo, tem uma partezinha que está 10, 6, que é 10 o versículo 6. Nada faças, no hebraico quer dizer, não andes pelo caminho do orgulho.
Aqui, muitas vezes, a gente deixa de perdoar. A gente deixa de perdoar porque diz assim, eu tô certo, eu não errei, eu não tô errada. Eu vou perdoar por quê? Ou por que eu vou pedir o perdão? Eu não errei, eu tô certo. E aí a gente perde a graça. A gente perde a graça porque não perdoou. A gente deixou o orgulho, deixou o nosso humano falar em nós. E aí essa graça não acontece. E o que eu li para vocês agora? A humildade é ser um vaso nas mãos do Senhor. E para ser um vaso nas mãos do Senhor, eu preciso me entregar a Ele. Você está pronto, meu irmão, para ser um vaso nas mãos do Senhor? Você está pronto para ser esse vaso, ser moldado de humildade, de se entregar inteiramente nas mãos dele, para que ele possa fazer esse novo na tua vida? Eu costumo falar que o grande, vou usar uma palavra que eu gosto de ficar assim muito mais clara, o grande lance na vida de um cristão é a luta, é lutar contra o pecado. Esse é o desafio na vida do cristão. É entender que ser orgulhoso, eu achar que eu posso tudo, que eu conquisto tudo sem Deus, não tem problema nenhum. Mas eu preciso lutar contra isso, porque isso não me leva. Isso não vai me levar para o céu. Você quer o céu? Então pense. Eu preciso lutar contra isso. Mais uma vez eu repito, é fácil? Não. Mas Deus vê as suas tentativas, as suas lutas, às vezes que dói em você, em ir lutar contra esse pecado. Deus está vendo. Você pode não conseguir, vai cair, mas não desista. Porque Deus vê essa sua tentativa e te leva à vitória. Então creia nisso. E aí eu deixo para vocês esse último versículo. Deus apaga a memória dos orgulhosos enquanto faz perdurar a dos humildes de coração. Meu irmão, não seja só humilde por medo de não conquistar o céu. Seja de coração. Porque você pode falar para qualquer um, mas Deus conhece o seu coração. Para Ele você não tem como mentir. Para Ele você não tem como disfarçar o seu coração. Para mim, para quem está do seu lado, você consegue. Mas para Deus, Ele conhece. Porque Ele te criou. E essa passagem, né, esse capítulo aqui, até deixo para que vocês leiam, né, até ele todo do 6 ao 21, porque que ele vai dizendo, e quando fala aqui também, né, o início do orgulho do homem é renegar a Deus, diz, porque a princípio de todo pecado é orgulho. Aquele que nele se compraz será coberto de maldições e acabará sendo por elas derrubado. Não entenda que é Deus que está castigando. Deus não castiga. Vamos entender isso. Deus não castiga. Ele sim nos dá um livre-arbítrio. Ele nos deixa escolher. As nossas escolhas que nos levam à destruição. As nossas escolhas é que levam a termos as maldições nas nossas famílias, em nossas vidas. Então isso é lutar contra o pecado. Eu não quero isso para minha família, então eu preciso ir contra. E aqui hoje eu estou dando para você, estamos conversando, partilhando, e Deus está dizendo para você. Contra o orgulho, contra a soberba, seja humilde, se coloque na presença de Deus. Porque assim Deus reconhece
Nada é de uma hora para outra, mas a busca e a sua tentativa Deus está vendo. E é assim que você será exaltado. E será assim que a sua família será exaltada num caminho para o céu, para a vitória contra toda a luta contra o mal. Amém? Então, meus irmãos, reflita o versículo 21. Deus apaga a memória dos orgulhosos enquanto faz perdurar a dos humildes de coração. Então tente. Eu sou assim. Não, não é. Você pode ir contra. Nós temos escolhas. Podemos escolher. Melhor, podemos decidir. Amém? Então guarda para você, porque a memória que vai ficar é dos humildes de coração. Tá? E hoje, meus irmãos, terça-feira, né? Nós temos a oração individual aqui na nossa sede em Caraí, às 3h30, e no Fonseca, às 20 horas, amém? Temos o nosso grupo de oração também em Cachoeiras de Macacu. Você que está aí mais perto de Cachoeira, não vai ficar sem um grupo de oração. Vá nos visitar, se não conhece, passa lá para conhecer e também participar do grupo também com pregação e adoração. Participa das nossas redes sociais, mais as informações, orações que tem. Visita o nosso canal no YouTube, lá tem muitas orações que ficam gravadas, não deixem de procurar. Então, meus irmãos, vivendo mais esse dia aí, com mais um pecado falado, mais uma virtude para você combater esse pecado, que você possa ter um dia abençoado, vá refletindo, vá se entregando, vai deixando Deus agir na tua vida. Se entrega para Ele e deixa Ele fazer, tá? Deixa Ele ser Deus na tua vida. Amém? Deus os abençoe. Um dia maravilhoso. Até amanhã. Fiquem com Deus.